Então, galera, na semana passada nós falamos sobre espelhos esféricos. E aí eu mostrei para vocês as imagens formadas pelos espelhos côncavo e convexo. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte de refração, o fenômeno da refração. A gente estuda o fenômeno da reflexão e entra em espelhos. Então, a gente estuda o fenômeno da refração e entra em lentes, tá bom? Então, nós vamos falar agora sobre refração para introduzir o conteúdo de lentes. Bem, então, o que é a O que é isso, velho? Slide feio. Quando que a luz sofre uma... O que é a refração? O que é a reflexão, né? A reflexão, ela ocorre quando a luz ela bate em uma superfície e volta. Ela sofre uma reflexão, que pode ser uma reflexão regular ou uma reflexão difusa, quando ela espalha em direções diferentes. O que é refração? Refração é quando a luz ela atravessa um meio, né? Quando ela bate e volta é reflexão. Quando ela bate e atravessa o meio, nós chamamos de refração. Nunca ocorre um desses fenômenos sozinho, sempre ocorre em conjunto, tá? A reflexão, a refração e a absorção. Não necessariamente os três juntos, mas eu sempre tenho mais de um ocorrendo. Então, quando eu tenho uma porta de vidro e você consegue visualizar atrás dessa porta de vidro, né? Por essa porta de vidro, é porque a luz está atravessando, a luz ela entra no vidro, ela sofre uma refração e sai do vidro e chega aos seus olhos. Então, na verdade, ela sofre duas refrações. Se eu aumentar aqui, ó, ela sofre uma na hora em que entra no vidro e ela sofre uma na hora em que ela sai do vidro, tá? Então, refração é essa mudança de meio. A luz mudou de meio, por exemplo, saiu do ar para o vidro e do vidro para o ar. Né? Mudou de meio, sofreu refração. Essa refração, ela vai provocar uma mudança na velocidade da onda, tá? Então, a luz ela está viajando a determinada velocidade. Quando ela entra em outro meio, ela muda a sua velocidade. Dependendo do meio onde ela está entrando, né, ela pode aumentar ou diminuir a sua velocidade. Essa refração ela pode ocorrer um desvio ou não. Estão vendo aqui ó, que eu coloquei um desvio, né? Ela pode passar direto, pode, mas ela também pode sofrer um desvio. Depende de algumas coisinhas que nós vamos falar aqui, tá certo? Então, o que caracteriza a refração é a mudança na velocidade, tá bom? Cuidado para não afirmar que a refração obrigatoriamente ocorre mudança, desvio, né? Mudança em sua trajetória. Não. Ocorre obrigatoriamente uma mudança em sua velocidade, tá certo? Pode ocorrer ou não um desvio. E aí não sofre alteração nem na frequência, nem no comprimento de onda, tá bom? Na verdade, sofre uma alteração no comprimento de onda, mas não sofre uma alteração na frequência. Bem, então, como eu falei, o que caracteriza a refração é essa variação na velocidade, podendo ocorrer ou não um desvio. E aí essa refração ela pode ser regular, como eu já mostrei para vocês, né? Quando ela atravessa um meio transparente, ou quando ela atravessa um meio translúcido. Isso, cara. Agora foi. Estão vendo a apresentação? Sim. Beleza, a imagem não estava saindo, né? Então, isso aqui é refração. A luz que sai de dentro desse canudinho aqui, na hora que ela sai da água para o ar, ela sofre um desvio, tá?
E aí, quando ela sai da água para o ar, ela sofre esse desvio. Note que você vai visualizar o canudo como se ele estivesse quebrado, né? Aqui, ó. A luz aqui está saindo de uma forma e aqui dentro a luz está de outra forma. Essa visualização desse canudo quebrado se deve ao fato da luz possuir velocidades diferentes no ar e na água. Então, quando a luz ela passa de um meio para o outro, ela vai sofrer esse desvio. E aí tem uma coisinha bacana. Quando a luz sofre essa refração da água para o ar, como vocês estão vendo, note que você vê esse canudo mais grosso. Não sei se vocês estão conseguindo ver a diferença. Mas dentro d'água, o canudo fica mais grosso do que fora d'água, né? Você tem essa impressão. Porque essa imagem, na verdade, ela fica mais próxima do vidro. E aí, por ela estar mais próxima, aquela coisa do cérebro que eu falei, né? Ele vai associar de como está mais próxima, ela é maior. E aí você tem essa sensação aí de que o canudo fica mais grosso dentro d'água. Então, pronto. Essa luz, ela pode entrar aqui, ó, perpendicularmente, formando 90 graus, por exemplo, do ar para a água. E ela não sofre desvios, ela atravessa, sofre uma refração, sua velocidade diminui, mas ela não sofre desvios. Entrando com outro ângulo aqui, ó, ela sofreu um desvio, ela variou a sua velocidade e sofreu um desvio, né? Pode ocorrer um desvio ou não. Essa imagem aqui é muito legal. Eu tenho posição real do cara, é essa aqui, né? Mas quando a luz, lógico, aqui tá a piscina, ele tá olhando a piscina assim, ó, tá? Na diagonal. Essa foto não foi tirada assim, a foto foi tirada bem assim. Mas em um ângulo que o cara conseguiu pegar uma refração muito legal aí, né? E é como se o camarada tivesse segurando a própria cabeça, né? A imagem dele. Isso é refração, tá? Refração da água. Olha esse vídeo. O cara tá aqui e o corpo dele tá andando lá na frente, né? Como se ele estivesse tentando pegar o próprio corpo. Né? Olha que legal. Agora eles se encontraram. Isso é refração. E aí, como eu falei para vocês, né? O fundo, na hora que sofre a refração, a imagem ela fica mais próxima da superfície. E aí você tem uma ideia de que as pessoas são pequenininhas quando estão dentro d'água, né? E aí a questão de ser mais grosso, né, como eu mostrei anteriormente, é porque está mais próximo à imagem e o seu cérebro faz essa confusão. E aí isso aqui chamamos de dioptro plano, nós vamos falar sobre isso. E aí tem a história da mulher invisível, né? Se eu mergulhar um bastão de vidro dentro da glicerina, você não consegue visualizar ele. Por exemplo, se você bota um bastão de vidro em um copo com água, você vai ter isso aqui, ó. Você vai conseguir ver o vidro dentro e o vidro fora. Se você coloca esse vidro dentro de um recipiente contendo glicerina, você só vê o bastão de vidro fora. Você não consegue ver lá dentro. Por quê? Existe uma propriedade chamada índice de refração. Cada corpo tem o seu próprio índice de refração. Quando o índice de refração das substâncias é o mesmo ou muito próximo, a luz ela passa direto sem sofrer desvios. O índice de refração é uma propriedade que diz o quanto que é difícil para essa luz viajar naquele meio. É a resistência que o meio impõe à propagação da luz por ele. Nós chamamos de índice de refração.
E aí, quando esses índices de refração são diferentes, como no ar e na água, a luz, na hora que passa de um para o outro, ela muda a sua velocidade, sofrendo um desvio ou não, e aproximando da normal ou afastando. Vou mostrar isso bem direitinho. Quando esse índice de refração é o mesmo, a luz ela atravessa o meio sem sofrer desvio, é como se fosse um meio só. Como quando você dá de cara numa porta de vidro. O vidro tem um índice de refração parecido com o do ar, quando ele está bem limpinho, bem polido, dependendo do ângulo, ele não reflete muita luz. E aí, o ângulo que a luz está incidindo. E aí você acaba tendo um vidro ali praticamente transparente. É muito comum as pessoas darem com a cara no vidro, né? Por conta que a luz passa por ali sem sofrer desvio. E é por isso que as pessoas colocam aquela faixa, empurre ou puxe, né? Para poder a pessoa entender que ali tem uma porta, né? Senão a galera fica batendo. Já presenciei lá no Midway, onde era Miami, logo na porta de vidro próxima ao Extra. E aí, na escada rolante, tinha Miami, e eu vi uma mulher dando uma testada, agora foi uma testada violenta, na vidraça. Não era na porta, era na vidraça. Tinha uma coisa assim, ela foi chegando para ver, e pum, e o negócio foi bum. Foi bem violento. Claro que todo mundo começa a rir numa situação dessa, né? Mas é complicado, por isso que a galera bota as coisas para você visualizar. Sim. E aí seria impossível você ter uma pessoa invisível. E vou dizer por... Quer dizer, até seria possível, mas ela seria cega. Vou explicar por quê. Aqui eu tenho um bastão de vidro num recipiente com água, e você consegue visualizar ele dentro, ele quebradinho, como o canudo. E aqui você tem um bastão de vidro, como por exemplo na glicerina, né, que eu tinha dito a vocês. Você não consegue visualizar ele lá dentro, porque o índice de refração deles dois é muito próximo, né? Muito próximo. E aí a luz passa direto, sem sofrer desvio. Ela sai do vidro, passa pelo líquido e vem para o ar. E não sofre, passa pelo outro vidro, que é o beck aí, e não sofre desvios. Ela sai em linha reta. E aí você não consegue visualizar o outro meio. Você só consegue ver quando a luz desvia, porque aí você consegue notar que tem um outro corpo ali dentro. Então, se existisse uma mulher invisível, né, como no Quarteto Fantástico, ou um homem invisível, ele só seria invisível se ele tivesse um índice de refração igual ao do ar. De modo que a luz, está aqui a pessoa invisível, a luz ela viria pelo ar, atravessaria a pessoa e passaria direto, sem sofrer desvios, com o índice de refração do ar igual ao índice de refração dessa pessoa, sem sofrer desvios. E aí, se isso fosse possível, se isso fosse verdade, essa pessoa ela não enxergaria. Por quê? Para você conseguir visualizar alguma coisa, no fundo do seu olho existe uma coisinha, aqui no seu olho tem a pupila, que é o buraquinho preto, tem a íris, que é a cor do seu olho, tem o cristalino, que é uma lente que fica aqui atrás, e tem a retina, né? Que é onde a luz ela vai bater, lá no fundo do seu olho. Bem, para você enxergar alguma coisa, a imagem de um objeto, ele bate no fundo do seu olho e é formado lá. Essa imagem, ela é recebida e mandada para o seu cérebro, né? Essa informação, e você visualiza a coisa. Se você tivesse um índice de refração igual ao do ar, essa luz ela não pararia no fundo da sua retina. Melhor, no fundo do seu olho, na sua retina, ela passaria direto. E se ela passar direto, você não consegue ver nada. Entendeu? Então, se existisse, essa pessoa seria cega. Né? Tem aquela diz, eu queria ter... Gabriela, acontece muito mesmo, né? Eu queria ter o poder da invisibilidade, né? Para brechar umas coisas aí. Infelizmente, você
não deixaria nada, né? Seria invisível, ninguém ia lhe ver e você também não ia ver ninguém. Bem, então, o índice de refração, que eu disse a vocês, ele é uma grandeza que não possui unidade, nós dizemos que ela é adimensional, e ela é dada pela a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10. Esse C representa a velocidade da luz no vácuo, tá? 10 a oitava metros por segundo. Ou 3 vezes 10 a oitava, a quinta, quilômetros por segundo. A gente representa por C porque é uma constante, a velocidade da luz no vácuo e é a velocidade limite para as coisas, né? A maior velocidade que nós conhecemos até hoje. Dividido pela velocidade da luz no meio onde ela está se propagando. Então, quando a luz entra no ar, ela dá uma diminuída. Quando a luz ela entra, embora nós consideremos que a velocidade da luz é próxima do vácuo, quando ela entra na água, ela diminui sua velocidade. Então, esse valor de velocidade, ele tem que ser sempre igual ou menor do que o valor da velocidade da luz no vácuo, tá? Quando você considera a luz no vácuo, então você tem C dividido por C, que dá 1. Então, o índice de refração da luz no ar e no vácuo, né, a gente considera que o índice de refração da luz no ar é igual ao do vácuo, tá? Que é 1. Em todos os outros meios, esse índice de refração tem que ser maior do que 1. Por exemplo, digamos que a luz ela entre em um meio. Digamos que a luz ela entre em um meio onde a velocidade ela é metade da velocidade da luz. Então, vou ter um índice de refração que vai ser velocidade da luz dividido pela metade da velocidade da luz, né? Que é a metade desse valor aqui. Eu vou botar assim, metade da velocidade da luz. Repete a primeira, sobe a segunda. Isso aqui vai dar 2. Ou seja, um índice de refração 2 significa que a luz naquele meio, ela viaja com metade do valor da velocidade da luz no vácuo. Um índice de refração 3 significa que naquele meio, a luz viaja com a velocidade 3 vezes menor do que a velocidade da luz no vácuo ou no ar, tá bom? Aqui eu tenho um gifzinho mostrando diferentes índices de refração, né? Eu tenho 1 e 1,5. Se eu pegasse água e ar, a parte de cima seria o ar e a de baixo seria a água, né? Note que, o que acontece? Eu disse a vocês que o índice de refração, ele diz o quanto que é difícil para a luz viajar naquele meio. O que foi que eu fiz, cara? Travei aqui o negócio. Então, meu Deus, velho, hoje o negócio tá meio mal assombrado. Então, o índice de refração, ele diz o quanto que é difícil a luz viajar naquele meio, tá bom? Então, a luz naquele meio, ela tem uma velocidade menor do que a luz no ar ou no vácuo. Com isso, na hora que ela entra no meio, ela dá uma freada. Imagina quando você pega uma pedra e vai jogar uma pedra em um lago, mas sem que a pedra pule. Você vai jogar essa pedra para a pedra literalmente entrar no lago. Você sabe que na hora que você jogar, essa pedra vai frear lá dentro, porque ela encontra obstáculos, ela encontra outras matérias mais densas, né? E ela vai frear. E na hora que ela freia, se ela freia, ela perde velocidade, ela cai mais próximo, né? Ela iria, por exemplo, se passasse direto, ela iria bater aqui, mas como ela freou, ela acabou batendo mais próximo do que ela deveria. E aí você traça aqui uma normal, uma linha aqui que separa o raio incidente e o raio refratado. Quanto mais a luz freia, quanto menor for a velocidade dela naquele meio, ou seja, quanto maior for o índice de refração, mais próximo da normal a luz fica. Então, por exemplo, se eu tenho a luz entrando aqui, ó, do meio 1
para um meio 1,5, como está nesse GIF aí, tá? Dá para ver que ela deu uma aproximada aqui da normal. Agora eu tenho a luz entrando do meio 1 para o meio 2. Note que agora ela já deu uma friada mais ainda. Então, olhando para essa imagem, eu já consigo dizer que o de baixo, a luz tem menor velocidade, porque o de baixo tem maior índice de refração. Tá? E quanto maior for o índice de refração, mais essa luz se aproxima da normal. Então, aí eu estou variando o ângulo daqui de baixo vai variando também, até 90 graus. Depois volta, né? Beleza, galera? Dúvidas? Até aí. Dúvidas? Se eu botar aqui assim, ó, 3 meios, tá? Quanto mais sólido for o meio, maior é o índice de refração dele, tá? Quanto mais denso, quanto mais difícil for para a luz viajar naquele meio, né? Quanto mais obstáculos ela encontrar, maior é o índice de refração. Então, vamos considerar um exemplo aqui. A luz ela veio aqui, bateu aqui, ela aproximou bem muito e depois deu uma afastadinha. Digamos que eu tenha aqui 3 meios diferentes. Sim, outra coisa que eu ia falar. Se a luz dá uma freada, então lá vem a luz aqui viajando. E aí ela bateu, entrou na água. Na hora que ela entrou na água, ela sofreu um desvio e se aproximou normal. Beleza? Isso aqui é o que nós chamamos de comprimento de onda. O que acontece? É como se um carro batesse na água, ou um trem de ondas batesse na água. Na hora que esse trem de ondas bate aqui na água, se bateu, se chocou, a tendência é que isso daí encolha. Então, na hora em que ele entra na água, na verdade, ele acaba encolhendo o seu comprimento de onda. Então, o comprimento de onda fica menor do que o comprimento de onda original, porque ela bateu, colidiu, comprimiu. Tá bom? E aí, a frequência não muda. Por que a frequência não muda? A frequência de uma onda é quem determina, por exemplo, a sua cor na luz. A cor vermelha, se eu jogar um laser vermelho dentro d'água, ele continua vermelho. Um laser azul na água, ele continua azul. Né? A luz azul na água, saindo da água, ela continua azul. Então, ela não muda a sua frequência, tá bom? A frequência é uma característica da fonte. Nunca vai variar. Mas aqui eu vou variar o comprimento de onda e a velocidade para manter a frequência constante. Tem uma equação chamada vem lamber ferida. Vem lamber ferida. Né? V igual a lambda vezes F. Velocidade igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes F, que é a frequência. Para que essa frequência permaneça constante, quando a velocidade da luz diminui, o comprimento de onda dela também diminui, para que essa frequência permaneça constante, tá? Então, essa frequência não muda porque esses outros dois caras estão variando junto. Aqui eu tenho 3 situações, sim, o exemplo que eu ia dar, né, cara? Pronto, aqui eu tenho 3 situações, ó. Água, vidro e diamante. O diamante, ele tem um índice de refração bem grande, ó. A luz, ela dá uma freada considerável no diamante, tá? Aqui no vidro, aqui na água, né? E no ar, nós consideramos que é o 3 vezes 10 a quinta, né? Ia ser 300 mil aí, bom? Digamos que esses 3 meios aqui sejam... Nesses 3 meios aqui, eu tenho
ar, eu tenho água e eu tenho o diamante. Qual desses meios, olhando só para os desvios que eu coloquei aí, qual desses meios seria cada um deles? Qual desses seria o ar? Qual desses seria a água? E qual desses é o diamante? Qual desses é o ar? Qual desses é a água? E qual desses é o diamante? Hein, galera? Um é o ar, 2 é o diamante e 3 é a água. Perfeito, Caio. Então aqui eu teria ar, Maria, diamante e água. Se eu fizer uma relação entre os índices de refração, só olhando para isso daqui, ó, como é que seria? Índice de refração do meio 2 é maior que o índice de refração do meio 3, que é maior que o índice de refração do meio 1. Beleza? Se eu quisesse relacionar as velocidades, velocidade e índice de refração é contrário, tá? Então eu diria que a velocidade no ar é maior que a velocidade na água, que é maior que a velocidade no diamante. E se eu quiser relacionar os comprimentos de onda, aí o comprimento de onda é igual à velocidade. O comprimento de onda no ar é maior do que na água, que é maior do que no diamante. Perguntas? Dúvidas? Dúvidas? Ok, galera? Fica claro isso? Índice de refração, tá? Tudo na refração, todo o estudo vai depender do índice de refração. Bom? Então tá aqui, ó, a luz entrando, formando 90 graus, ela atravessa esse bloquinho de vidro sem sofrer desvios. Aqui eu tenho uma colher quebrada, né? O índice de refração da água e do ar é diferente. Aqui eu tenho alguns índices de refração. Do ar, aproximadamente 1, tá? Do ar e do vácuo. Da água, 1,33. Do vidro, da glicerina, do álcool etílico, do diamante, que é muito alto, e aqui eu tenho do acrílico. Note que o acrílico é muito parecido com o índice do vidro, tá bom? Então, são índices muito próximos, assim como também o da água, né? A água e o álcool. Então, como a água e o álcool é muito próximo, se você misturar os dois, você não consegue diferenciar, né? Os dois são não tem cor, né? Não dá para diferenciá-los. A luz branca, ela é composta de todas as cores, né? E essas cores, elas viajam juntas, por exemplo, do Sol até aqui, no espaço, no vácuo, formando uma cor só que é o branco, né? Todas as cores juntas ali. Conforme essas cores vão adentrando na atmosfera terrestre, elas vão sofrendo refração. Por exemplo, eu vou falar sobre isso mais lá na frente, a luz azul, ela é a luz que sofre mais desvio na hora que a luz está entrando na atmosfera terrestre. E aí esse azul se separa das cores brancas, das cores que compõem o branco. Ela acaba se separando mais dessa luz do sol. E aí o azul, ele chega aos seus olhos separado das outras cores. Aí qual é a cor do céu? Azul. E aí esse azul que vem do céu, ele bate na água do mar e reflete. Parte é absorvido, parte é refratado e parte é refletido. E esse refletido chega aos seus olhos e você vê o mar de que cor? Azul. Mas, pois bem, essas cores, quando elas entram, por exemplo, em um bloco de vidro,
elas apresentam índices, o vidro vai impor resistências diferentes à propagação de cada uma dessas cores, né? As cores do arco-íris. Então, veja bem, quando as cores elas entram no bloco de vidro, o vidro vai frear as cores de forma diferente, tá? Cada uma das cores vai sofrer um desvio diferente. Por quê, professor? Vamos lá. Deixa eu pegar uma parte aqui que esteja sem nada. Se eu fizer duas ondas aqui, ó. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda. Ah, tem uma música da onda, ó. Ah, vocês não vão querer ouvir, não. Então aqui eu tenho duas ondas, ó. Uma onda é uma cor de um extremo e a outra cor é do outro extremo. É só no final, tá? Quando eu falar de dispersão. Então aqui eu tenho duas cores. Uma é vermelho e a outra é violeta. Uma é a cor vermelha, abaixo do vermelho tem um infravermelho. A outra é violeta, acima do violeta tem o ultravioleta. Entre o infravermelho e o ultravioleta, qual dessas duas ondas, infravermelho e ultravioleta, qual dessas duas ondas vocês acham que é a mais perigosa? Quando a gente fala perigosa, a gente está relacionando com a quantidade de energia. Qual desses dois caras tem mais energia? É mais perigoso para a nossa saúde? Infravermelho? Caio, essa foi a minha pergunta, né? Infravermelho ou ultravioleta? Veja bem, um controle remoto, ele funciona a partir de uma luzinha que você não vê ele piscando, mas que é um infravermelho. Só um minuto. Um controle remoto, deixa eu ver se... Ó. Se eu apontar para a câmera do celular também, né? E acioná-lo, ele pisca. Mas se eu olhar aqui, ó, não pisca. Exatamente, cara. Ó, essa luzinha aqui é uma luz de infravermelho. Esse controle ele funciona a partir de infravermelho. Existem hoje controles que funcionam a partir do Bluetooth, como eu tenho um outro ali. Mas a maioria ainda é a partir de infravermelho. Ele emite uma onda de infravermelho e o aparelho capta essa onda. Essa lâmpadazinha que tem aqui na frente, se você apertar aí para você mesmo, ela não vai piscar. Por quê? Nós só conseguimos ver as cores que estão no espectro do visível, que são do vermelho ao violeta. Abaixo disso a gente não vê e acima do violeta a gente não vê. Tá bom? E isso aqui é infravermelho. Nós não vemos. Mas as câmeras de um celular ou a webcam aqui, ela consegue captar essa frequência. Ela não consegue captar muito, mas essa frequência ela consegue. E aí, como para ela não foi programado, não foi definido uma cor para o infravermelho, ela vai mostrar esse infravermelho numa cor aqui próxima a branco, enfim, um branco meio que lilás, né? É uma cor indefinida, porque ela mostra qualquer cor. Mas se você fizer esse teste, ele vai sempre mostrar essa cor aí. Porque ele não foi programado para isso. Então, o infravermelho ele é uma onda pouco energética. O ultravioleta, por exemplo, a luz UV que vem do sol, é uma luz... você não pode ficar exposto por muito tempo, você pode se queimar, né? Tem a questão do câncer de pele. Então, a ultravioleta é uma luz muito energética mesmo, né? Então, tem a esterilização por luz ultravioleta, né? Esterilizar, matar as coisas lá, germes, bactérias, micro-organismos, sei que lá. Então, o que acontece? Entre essas cores,
o vermelho e o violeta. O vermelho, ele está próximo do infra e o violeta está próximo do ultra. Então, o vermelho é pouco energético, o violeta é muito energético. Na onda, viajam pequenos pacotinhos que transportam a energia, o calor, né, por exemplo. Esses pacotinhos, eles são chamados de fótons. Então, na onda, viajam pequenos fótons, pequenos pacotinhos denominados fótons, que transportam a energia. Se vocês prestarem atenção nessas duas ondas de cima e na de baixo, qual delas vai ter mais pacotinhos de fótons, né? Os fótons, eles são mais energéticos na onda de baixo, bom? Então, entre o vermelho e o violeta, a onda de baixo é uma onda do violeta e a onda de cima é uma onda do vermelho. O vermelho, ele tem grande comprimento de onda. O violeta tem comprimento de onda pequeno. Beleza? O vermelho, ele tem velocidade grande. O violeta tem velocidade menor. Como o índice de refração acaba freando a luz, diminuindo a velocidade, quem tem velocidade menor acaba sofrendo mais com essa diminuição, com essa freada. Então, entre o vermelho e o violeta, quem vai sofrer mais quando entrar em outro meio é o violeta. É ele quem vai sofrer maior desvio, porque é ele quem tem menor velocidade. Tranquilo? Então, aqui, ó, quando a luz entrar no vidro, o índice de refração para o violeta é maior do que o índice de refração para o vermelho. Então, o vermelho, o violeta vai ser freado, né? Vai diminuir mais a sua velocidade do que o vermelho. Então, o violeta, se elas forem sofrer desvio, vai sofrer um desvio maior. Ficou claro? Tudo vai girar em torno do violeta, do índice de refração, tá, galera? Importante. E aí as leis da refração, igual a lei da reflexão. O raio incidente, o raio refratado e anormal estão em um mesmo plano, no caso aqui um plano vertical, né? Bom, todos estão contidos em um mesmo plano. Não tem como esse bichinho entrar aqui e desviar para fora, como a gente fazia lá em campo magnético, força magnética. Se eu fizesse um pontinho aqui dizendo que a luz, ela fez assim, foi assim. Não tem como ela fazer isso, tá? E aqui para lá ou para cá, ela vai vir aqui no mesmo plano e vai sofrer o desvio. Segunda lei, que é a lei de Snell-Descartes, né? Que ele mostra a relação, ele faz uma relação entre o ângulo de incidência, o ângulo de refração, os índices de refração. Se eu pegar aquela equação, ó, do índice de refração, eu tenho isso aqui, ó, é C sobre V. Então, se eu pegar, por exemplo, o índice de refração da água, é a velocidade da luz sobre o índice de refração, sobre a velocidade da luz na água. Então, essa velocidade da luz, eu posso determinar ela como sendo este carinha vezes este carinha, que vai me dar a velocidade da luz, tá? Como ela é uma constante, eu posso igualar isso com o do vidro. Então, velocidade da luz, se eu pegar para o vidro e para a água, fica assim, ó. N do vidro vezes velocidade da luz no vidro. N da água, velocidade da luz na água. E aí, ó, se eu passar para um lado e para o outro, eu chego nesta relação. Ó. N do vidro sobre N da água é igual a velocidade da água sobre velocidade do vidro. Eu costumo escrever 1 e 2, né? 1 é o meio onde a luz está viajando e 2 é o meio para onde a luz vai. Então, por exemplo, se ela vai
se ela está vindo do ar e vai entrar na água. Então, tenho que o meio 1 é o ar e o meio 2 é a água, tá? Então, como é que eu escrevo isso aqui, ó? Índice 2 sobre índice 1 é igual velocidade 1 sobre velocidade 2, que são esses carinhas aqui, ó, certo? E aí você iguala isso com o ângulo. Esse ângulo aqui, ó, com que a luz está entrando e com que a luz com que a luz está chegando e com que a luz entrou no meio. É o ângulo de incidência e o ângulo de refração, tá bom? E aí eu falei para vocês, quanto mais próximo estiver da normal, maior o índice de refração, né? Então fica aqui, ó. O que é que vocês vão perceber? Só quem é contrário é o índice de refração. Eu posso igualar aqui, ó, seno do ângulo 1, que é o que chega, sobre seno do ângulo 2, que é para onde a luz está indo. Eu ainda posso aumentar esta equação. Como? Eu disse a vocês que a velocidade da luz muda. O comprimento de onda muda, mas que a frequência da luz não muda. Então, se eu pegar aqui, ó, V sobre lambda. Eu posso pegar a frequência na água e no ar, é a mesma. Então, eu faço uma relação assim, ó. Velocidade no ar, velocidade lambda do ar, velocidade na água, lambda na água. Eu posso fazer essa relação. E aí, eu consigo jogar aqui também o lambda, ó. Quando a velocidade é pequena, o lambda também é pequeno. Quando a velocidade é grande, o lambda é grande. Então, esta equação zona aqui, ela é simples de vocês memorizarem. Pense o seguinte, só quem é contrário é o índice de refração. Só ele. Só o índice de refração que é contrário. A velocidade ela é proporcional ao ângulo e ela é proporcional ao comprimento de onda. Só quem é contrário é o índice de refração. E aí, quando você precisar usar qualquer uma dessas partes, né, é só pegar duas delas para fazer a sua continha. Certo, galera? Então, aqui eu tenho, só olhando para cá, ó, eu já sei que o meio 1 tem índice de refração maior do que o meio 2, nesse. Aqui eu sei que o meio 2 tem maior índice de refração do que o meio 1, só pelo ângulo. E aí, por exemplo, aqui, ó, eu sei que o meio 2 tem índice de refração maior. Ops. Eu sei que a velocidade no meio 1, como está mais afastado, é maior. Eu sei que o comprimento no meio 1 é maior. Eu sei que as frequências nos dois meios não mudam. Certo, galera? E do outro lado é o contrário. Perguntas. Até aí. Quem quer que eu explique novamente? Tranquilo, né? Então, a luz está entrando aqui no bloco de vidro, ó, agora com um certo ângulo. Se eu traçar aqui uma normal, você vai ver que a luz está se aproximando. Esse ângulo de baixo é muito menor do que o de cima. E quando a luz sai do vidro para o ar, ela se afasta da normal, né? Ela volta a aumentar a sua velocidade. Olha esse vídeo que legal. Essas bolinhas que você compra naqueles mercados de R$1,99, né, que você bota na água e ela vai inchando, né, de silicone. E ela tem um índice de refração muito próximo com o da água. Então, quando você bota ela na água, ela fica invisível. Ela fica totalmente transparente, né, tudo ali dentro. Se você olhar com cuidado, se você pegar pertinho, você consegue visualizar alguns detalhes ainda, né? Mas de forma brusca, olhando de longe, né, a luz ela passa direto, sem sofrer desvios, porque o índice de refração dessa bolinha e da água é muito próximo. Muito próximo. Exatamente. Muito legal, Jefferson, quando você atiça para essas coisas, principalmente na infância, né? E você, olha que legal, né? Meu filho tem muito disso. Ó, papai, eu percebi esses dias a gente vindo para casa e ele
Rapaz, se você seguir essa linha reta do chão, vai dar lá em casa. E aí, na rua de paralelepípedo, tem aquelas pedras centrais que são retas. E eu nunca tinha percebido que se realmente minha casa é no fundo da rua. Se eu seguir o paralelepípedo, as pedras que apontam para frente em linha reta, dá na minha casa. Isso é muito legal. Pô, bicho, que fantástico que ele percebeu isso, né? O som, ele também sofre refração, assim como a luz. O som sofre refração. E a refração do som é muito bacana. Quando tem alguém fazendo festa próximo à sua casa, que os caras começam a habilitar de meio-dia e terminam de meia-noite, né? E você puto dentro de casa com aquele som horrível. Durante o dia, o som nem está incomodando tanto. Mas quando começa a cair a noite, esse som começa a incomodar. Por quê? Quando a fonte sonora está emitindo as ondas, né? Aqui são as ondas sonoras, ó, esses negocinhos aqui são as ondas sonoras. Quando ele emite essa onda sonora durante o dia, o ar próximo ao chão está mais quente do que o ar que está acima do chão. Então, na hora que ele começa a emitir essa onda, aqui eu tenho, vou fazer aqui, ó, chão, aí tem aqui uma parte que está muito quente, e aqui eu emiti a onda, pá, tem uma onda aqui, uma música, né? Quando essa onda sonora vem e começa a se propagar aqui, ela encontra um meio mais frio e um meio mais quente. No meio mais quente, o som ele se propaga mais rapidamente. Tá? O índice de refração é diferente nesses dois meios. No meio mais quente, o índice de refração é menor. Então, o som ele consegue se propagar mais rapidamente, porque ele se propaga através da agitação das moléculas. Então, se eu tenho um ar que está mais agitado, está mais quente, a propagação é mais rápida. Então, essa parte de baixo da onda, ela começa a querer viajar mais rápido do que a parte de cima. Então, se a parte de baixo começar a querer viajar mais rápido do que a de cima, a onda começa a fazer isso. Ó, olha o que ela faz. Note que a parte de baixo está na frente da parte de cima, né? Quando a parte de baixo começa a viajar mais rápido do que a de cima, ela tende a fazer isso aqui, ó. E ela vai curvando. E aí, durante o dia, essa onda sonora, ela tende a curvar para cima. Então, durante o dia, você não escuta tanto o som, porque esse som ele tende a ir para cima. De noite tem o contrário, né? De noite, o chão está esfriando, esse calor subiu, né? Está sendo expelido, o chão está liberando o calor, ele está ficando mais frio. Então, o som ele vai sofrer um desvio contrário, ele viaja mais rápido no ar quente, que está um pouco mais acima do que o de baixo. E aí, ele sofre um desvio para baixo. É por isso que à noite, você acaba ouvindo mais o som, mesmo que o som esteja na mesma altura sempre, você acaba ouvindo mais o som à noite do que durante o dia. Né? E tem aquela coisa, porque está mais silêncio durante a noite, por isso que faz mais zoada também. Eu tenho o ambiente, a cidade está mais silenciosa, né? A vizinhança está mais silenciosa, né? Mas é muito também pela refração do som. Os navios, eles possuem sonar, né? O que é o sonar? Ele emite uma onda sonora, tá aqui o navio, esse navio emite uma onda sonora, e aí, se for um navio pesqueiro, por exemplo, se tem um peixão aqui, um tubarão, uma baleia, alguma coisa, onde não bate no animal, essa onda passa direto, até bater no chão e voltar, tá? Onde bate no animal, essa onda volta logo. Então, quando essa onda bater aqui, ó, esse pedacinho da onda vai voltar logo. E aí, vai ser recebido aqui esse sinal azul que voltou mais rápido do que esse vermelho que ainda está chegando. Então, na hora, forma na tela lá do navio dele, dizendo que tem alguma coisa
antes do chão, tá? Nesse formato. E aí forma mais ou menos o formato do meu peixe aqui, né? Essa onda chegou primeiro do que a vermelha, porque o objeto está mais próximo. Então, isso também é usado, né, nos navios de guerra para ver se tem submarino. Só que tem uma coisa legal, quando você tem você está no mar mais frio ou com água mais quente, esse sonar ele também vai sofrer desvio. Então, no verão, eu tenho que a parte da água de cima ela está mais quente do que a água de baixo. Então, na hora que ele emite essa onda sonora ela acaba sofrendo um desvio para baixo. Quando é no inverno, o contrário, tá? No inverno, mesmo que a parte de cima congele, lá embaixo está na temperatura de 4 graus Celsius. Né? Chama-se dilatação anômala da água. Então, lá embaixo sempre está na temperatura melhor do que lá em cima. E aí, o sonar, as ondas sonoras emitidas, elas sofrem um desvio diferente. Então, dependendo do período, você poderia pegar ou não, com mais facilidade, captar o sinal desse submarino. Não, bem, porque os icebergs, Jefferson, eles têm uma parte para fora, tá? Um iceberg, ele tem mais ou menos 8% dele do lado de fora, mais ou menos, e 92% dentro. Então dá para você ver o iceberg, mesmo que seja um pedaço pequeno, dá para você ver ele do lado de fora, tá? E aí os comandantes lá das embarcações, eles sabem que a parte interna do iceberg é muito, muito maior do que a de fora. Então, o que afundou o Titanic era grande por fora, era enorme por fora, era maior do que o Titanic por fora. Imagina como ele era grande por dentro. Então, o que afundou o Titanic foi a parte de baixo, que pegou e rasgou o casco, né? Galera, tem muita coisa de refração. Porque eu gosto muito de trabalhar a refração, que aguça, né, a curiosidade, tem muita aplicação, muita, muita aplicação. Aqui eu tenho a refração da atmosfera. Quando você vê o Sol, e aqui eu tenho a refração do Sol, né? Por exemplo. Quando o Sol está nascendo, ele está passando a linha do horizonte, né? Para que você consiga visualizar o Sol, vamos dizer que aqui seja a linha do nosso horizonte. Então, o Sol ele tem que subir além dessa linha, para eu conseguir visualizá-lo. Quando o Sol está emitindo a luz em direção à Terra, quanto mais essa luz entra na atmosfera terrestre, mais denso vai ficando o ar. Então, maior vai ficando o índice de refração do ar. Então, quanto mais essa luz entra, mais ela vai desviando, mais ela vai sofrendo refrações. Então, ela entra, sofre uma refração, aí ela encontra outra camada mais densa, sofre outra refração, aí outra camada mais densa sofre outra refração, até chegar aos seus olhos. Nós, de acordo com o princípio da propagação retilínea da luz, nós só conseguimos visualizar objetos quando a luz se propaga em linha reta. Você não consegue ver o Sol lá embaixo com a luz dele fazendo uma curva. Então, o que acontece? Você pega essa luz que chega aos seus olhos, nós pegamos, e prolongamos esse raio que foi refratado. E aí vamos formar a imagem do Sol aqui, ó. Então, o que você vê de manhã cedinho não é o Sol, é uma imagem virtual do Sol. E por que virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios que chegaram até o seu olho. Você não consegue ver o Sol ainda. É por isso que durante o cedinho de dia é frio. Porque o Sol ainda não subiu. Você só está recebendo alguns raios do Sol que sofreram esse desvio e chegaram até o seu olho. E aí você vê ele aqui, só que na verdade ele está aqui embaixo. E aí você vê ele aqui. Então poucos raios estão chegando, é por isso que é frio.
né? É frio ainda. E aí, depois de um certo tempo, eu tenho uma certa diferença, acho que de 20 minutos, entre a posição real dele e a posição virtual. E depois essa diferença vai diminuindo, né? Até chegar ao ponto onde ele está lá em cima e você vê ele na sua posição real. Né? Quando ele entra aqui, ó, ao meio-dia, o próximo a isso, ele entra formando 90 graus e aí ele não sofre desvios e você vê ele na sua posição real. Ou próximo, né? Se você tiver numa região próxima aqui, nesse horário, você vai ver ele em sua região, em sua posição real ou próximo da sua posição real. Certo? E aí, quando vai se pôr, a mesma coisa, né? É por isso que quando o sol vai se pôr, se vocês já foram ver o sol se pôr, ele se põe bem rápido. Você está olhando lá o sol e é coisa muito rápida para ele se pôr. Né? A luz que está saindo, que está chegando nos seus olhos, é de um sol que já se escondeu. Só que essa luz vai sofrendo refração até chegar ao seu olho e você vê o Sol em uma posição virtual aqui, né? Uma imagem virtual do Sol. Só que, na verdade, ele já se pôs, ele já se escondeu. Né? E aí, para ele deixar de chegar essa luz, são só alguns raios que ainda estão chegando. Então, um pouquinho mais que ele desce, você já não vê mais o Sol, é muito rápido. Você está esperando o Sol chegar lá, coisa de 5 minutos, chegou na linha do horizonte, ele já desceu, né? Então, for dar o chaveco na boy, né? Vamos lá ver o pôr do sol, né? Você já sabe o resto do chaveco. Então, dá para você visualizar o sol também. Isso é uma refração, muito legal. E aí, como eu falei, dessas cores branca, da branca que sai do sol, uma sofre mais desvio do que a outra, que é o azul, né? Ela sofre um espalhamento e ela vai sofrendo refração e chega aos seus olhos e você vê o azul. Quando o sol está se pondo, a cor que mais sofre, na verdade, quando o sol está se pondo, a cor que consegue chegar aos nossos olhos é a que tem maior alcance. E dentre aquelas cores que eu mostrei, a que tem maior velocidade é o vermelho, o comprimento de onda é maior. Isso faz com que ela tenha mais alcance. É por isso que a luz de aviso, de atenção, de emergência é vermelha. A luz que pisca na torre do prédio para o avião visualizar é vermelha. A da asa do avião é vermelha. A do sinal de pare é vermelho, porque ela tem um alcance maior, já que ela tem um maior comprimento de onda. E aí ela sofre esse desvio, essa separação quando o sol está se pondo, e aí você vê o sol avermelhado. Beleza? Dúvidas? Não caio, porque se o índice de refração for menor do que 1, aí eu teria uma velocidade maior do que a velocidade da luz, tá? É a diferença, ó, da posição real para a imagem virtual. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Beleza. Ok, aqui eu tenho a Lua, né? A Lua, você vê, aqui eu tenho a Lua cheia, né? Você está olhando para a luz da Lua, ela também sofre uma refração quando ela está entrando assim como as estrelas, você vê uma posição da estrela, a estrela, a posição real dela é outra, né? Como o Sol, que é uma estrela. E a Lua, ela também sofre esse desvio. Então, a Lua está mais próxima, você acaba tendo a impressão de que a Lua está mais distante, né? E aí, aquela enganação no cérebro, né? A Lua está distante e aí você pensa que ela é pequena, né? Tem essa refração da Lua também. Está acabando o nosso tempo já, né? Beleza? Aqui eu tenho as miragens, que eu vou falar sobre isso, né? O ar
que está próxima ao chão está mais quente do que o lado de cima, então ela vai sofrendo desvio, 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 desvio e acaba desviando demais. E aí esse fenômeno é chamado reflexão total. E aí quando chega aos seus olhos, você prolonga o raio que chegou aos seus olhos e você tem a impressão de que esse coqueiro está de cabeça para baixo, né? Como se fosse um espelho aqui, né? Essa superfície tem que estar muito quente para você conseguir visualizar isso. Ou eu posso ver ao contrário, né? Um navio lá em cima de cabeça para baixo também pode acontecer. Uma refração inferior ou superior, né? Aí eu tenho as cores da lua. Quando a lua está mais lá embaixo, a luz que consegue chegar aos nossos olhos, né, na mesma coisa do sol, é o vermelho, que é o que consegue ter mais alcance, né? E aí fica a lua mais avermelhada, né? E conforme ela vai subindo, você vai vendo o branco da lua, da luz do sol, né? Dúvidas, perguntas, até aí. Então era só isso mesmo. Não dá para a gente fazer mais nada. Quem não colocou presente, Rian, muito bem, coloca presente aí, tá certo? E amanhã a gente dá continuidade e, se der, a gente entra em lentes. Ok? Se sim, então fiquem com Deus. Beijo no coração. E até amanhã. Valeu!